Já o relato 19º, Gramsci, Brasil. Antônio Gramsci, 1891-1937, foi um ativista político, jornalista e intelectual italiano, um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Gramsci nasceu em Ales, Sardenha, Itália, no dia 22 de janeiro de 1891, filho de Francisco Gramsci e Josefina Márcias. Após a prisão de seu pai, acusado de desvio de verbas públicas, sua mãe e os 7 filhos passaram por sérios problemas financeiros. Recebeu grande influência dos socialistas, entre eles o político e filósofo Benedetto Croce. Em 1913, filiou-se ao Partido Socialista Italiano. Trabalhou em várias publicações periódicas do partido, entre eles o Avanti, a publicação oficial do partido. Em seguida, se converteu em dirigente da ala esquerda do partido. Em 1919, junto a Togliatti e Terracini, fundou a revista L'Ordine Nuovo. Em 1921, Gramsci aliou-se ao político Bordiga, fundar o Partido Comunista da Itália. Gramsci tornou-se um dos líderes do partido. Em 1922, representou o partido na Terceira Internacional, realizada em Moscou. O partido tinha como objetivos destruir o Estado burguês e abolir o capitalismo através da revolução da ditadura do proletariado, nos termos definidos por Lenin. Gramsci foi condenado, passou o resto de sua vida na prisão e lá produziu Cadernos do Cárcere, que reúne uma revisão original do pensamento de Karl Marx, no sentido histórico e com tendências a modernizar o legado comunista e adaptá-lo às condições da Itália. Então, Gramsci foi um jornalista e militante político, sendo que seu pensamento político vincula-se à reflexão sobre a cultura, sobre a educação, sobre o Estado. Então, nesse sentido que nós trouxemos, né, o Antônio Gramsci, porque nas estruturas da educação brasileira e até do pensamento hoje brasileiro, até do modo geral, ele é marxista, né, comunista, e até os anos 70, 80, como já foi falado, o Brasil tinha algumas questões da ordem marxista na educação, mais ou menos assim, pensamento base da educação brasileira, no sentido marxista, estava na base francesa de Althusser. Só que era um pensamento um tanto radical e haviam algumas resistências, e o pensamento de Gramsci é um marxismo conhecido como marxismo cultural. Então ele entra ainda pela questão da cultura, pela literatura, pelos filmes, pela mídia, pelo jornalismo, pelas escolas, pelas universidades. É um pensamento marxista, inclusive foi falado até na última Georrelatos, que no caso do Paraná, nas DCEs do Paraná, está explícito, escrito que o pensamento é gramsciano, do marxismo cultural, da origem, vamos dizer assim, do pensamento gramsciano. A sua obra genérica, sistemática de cunho progressista adentrou no Brasil, como nós falamos, nos anos 70, 80. Ela satisfazia inspirações democráticas e o fortalecimento do conceito de cidadania. Culminou com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, Democrática. Então, tudo que tem na Constituição de 88, ela, de certa forma, vem de encontro também ao pensamento marxista e de Gramsci, na elaboração gramsciana. E por que estamos abordando? Porque entra na questão da educação, entra na questão do ensino e entra na questão da geografia,
que a nossa geografia é uma geografia marxista. Isso dá para constatar nos livros didáticos e discursos de professores. Então, o pensamento gramsciano atinge o ensino brasileiro de modo geral e a geografia em particular, a qual veremos no próximo georrelato. Então, no próximo georrelato, no 20º, nós vamos abordar um pouquinho mais sobre a questão da geografia gramsciana. Então, por gentileza, no encerramento agora, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho que está na parte inferior à direita, comente e compartilhe. Eu sou o professor Marcos Antônio Correia, professor de Geografia. Agradeço muito a participação de todos e espero vocês no próximo Georrelatos. Até lá!